Paz de Deus, gente, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo manifeste na minha e na sua vida. No vídeo de hoje, Mateus, capítulo 13, do versículo 36 ao 43. A explicação da parábola do joio. Glória a Deus. Deixa seu like, comenta, compartilha, envia para alguém. Se inscreva aí no canal, tá bom? Vamos lá. Jesus, no capítulo 13, no versículo 24 até o 30, ele falou sobre a parábola do trigo e do joio. E agora, no versículo 36 e 43, até o 43, é a explicação dessa parábola, dessa comparação. Desculpa, gente. Vamos lá. Então, despedindo a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram aos pés dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do trigo. Perdão, gente. A parábola do joio do campo. E ele respondendo, disse-lhe: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e o que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui termina a leitura da explicação. É interessante, gente, é muito interessante no livro de Tiago, que diz assim: ao que quer sabedoria, peça a Deus que lhe dá deliberadamente. Em outra passagem, Jesus disse assim: aquele que procura, encontra. O que pede, recebe. E o que bate na porta, ela se abrirá. Jesus contou essa parábola para uma multidão. Como nós estamos lendo aqui, ele se ajuntava num ambiente, num lugar, ar livre, ou dentro das sinagogas. E ali ele anunciava as suas pregações, os seus discursos, as suas comparações, as suas parábolas. E alguns ou muitos ficavam com dúvida do que seria aquelas parábolas, aqueles discursos, Outros não entendiam, outros se maravilhavam e entendiam. Mas olha como ter intimidade com o Senhor. Se você buscar, você vai encontrar. Se você pedir, você vai receber. O que aconteceu aqui com esses discípulos? Eles estavam lá junto com a multidão e eles ouviram o discurso, a pregação de Jesus. Mas todas as vezes que eles não entendiam, eles perguntavam para Jesus. Eles pediam uma explicação. Eles pediam, eles eram questionadores. Eles queriam aprender. E é muito difícil você estar num ambiente onde você não pode questionar, você não pode perguntar. Mas aonde tem questionamentos, aonde tem um desejo de aprender, e o aprender é através das perguntas. E através das perguntas, os discípulos que tinham a proximidade a Jesus, tinham a intimidade com ele, eles sentavam aos pés de Jesus e falavam: Jesus, mestre, conta aí agora
que significou aquele discurso? E Jesus contou, abria ali o céu, né? Abria a revelação da palavra para eles, como a gente acabou de ler, que a boa semente que foi semeada é os filhos dos homens, que o campo é o mundo e que a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno e o inimigo que o semeou é o diabo. E é interessante, gente, ó, a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. É muito interessante essa parte do joio e do trigo, gente, que eu já me questionei muito com Deus. Um dia ele me deu uma explicação e eu vou compartilhar aqui com você e você vê se faz sentido, porque para mim fez muito sentido e observando no decorrer dos anos as pessoas, e você vai ver que faz sentido isso que eu vou falar agora. O joio e o trigo, então são pessoas que são do bem, pessoas que são do mal, pessoas que vão entrar no reino, já vivem no reino, e outros que serão tirados do reino, porque só estão lá por fingimento. Porque se você olhar, se você pode pesquisar aqui, ou você já deve ter visto, a diferença do joio e do trigo. Qual é a diferença? Eles são muito parecidos. Por fora, o aspecto deles é igual. Quem não conhece, tipo eu e você, talvez eu falo por mim que eu não conheço, eu não sei diferenciar o que é um joio e o que é um trigo. Mas quando você olha assim nos vídeos, ou se você sabe, você vai entender o que eu tô falando, é muito igual. Só que a única forma de conhecer o que é joio e o que é trigo é quando você abre. Você vai ver as sementinhas lá dentro, o fruto, né? E já o joio é só palha, não tem fruto, ele é só uma enganação. Como muitos hoje, as pessoas vivem de aparência. Elas se comportam na frente dos outros de uma maneira, fala aquilo que os outros querem ouvir, mas interiormente, dentro delas, ela não é aquilo que ela fala. Ela é uma hipócrita, ela é uma mentirosa. E tem os sinceros também. Tem os sinceros que, através das atitudes, do comportamento, daquilo que fala, do testemunho, o testemunho declara, as atitudes declaram que ele é, ou que ela é, um trigo, um filho de Deus verdadeiramente, pelas atitudes, não pela aparência, porque muitos têm a aparência. Isso é muito perigoso. O próprio Jesus falava contra os fariseus. Ele dizia: vocês são como sepulcros que são bonitos por fora, mas por dentro são podres. E eu consigo perceber isso em algumas pessoas, e é muito triste, porque tem momentos que eu penso, será que essa pessoa ela sabe que ela é uma hipócrita, uma mentirosa, ela está enganando ela mesma? Será que ela sabe? Ou será que ela acredita que ela está fazendo o que é certo? Porque os fariseus, eles acreditavam que eles estavam fazendo certo. O próprio apóstolo Paulo consentiu na morte de Estevão, perseguiu a igreja, acreditando que ele estava fazendo algo de bom para Deus, cuidando ali daquilo que ele aprendeu desde pequeno. Então, mas eu fico num conflito assim, dessas pessoas que mentem, que são hipócritas, sabe? Que vivem uma mentira na frente dos outros, mas no bastidor, no palco é tudo bonito. Vou usar essa analogia. No palco é tudo bonito. É uma boa performance, fala as palavras que as pessoas querem ouvir, demonstra um amor fingido, uma caridade, mas quando vai no bastidor, quando fecha as cortinas,
e tira a maquiagem, a capa, a máscara. E essa pessoa, quem convive com ela no bastidor, sabe que é uma pessoa mal educada, uma pessoa que fala mal dos outros, uma pessoa que não honra os princípios da palavra, não honra pai e mãe, não honra filhos, não honra amigos, não honra a esposa, não honra o marido. E pelo comportamento, por dentro, como eu falei aqui do trigo e do joio, você consegue discernir quem é essas pessoas. Mas vamos lá, contar o que Deus fez eu saber sobre o joio e o trigo. Eu achava, na minha ignorância, que tipo assim, quem nasceu para ser joio, vai ser joio. Quem nasceu para ser trigo, vai ser trigo. Quem nasceu para ser salvo, vai ser salvo. Quem nasceu para ser condenado, vai ser condenado. Na verdade, eu já até ouvi pregações assim. Tem até pessoas que acreditam nisso. E eu não acredito nisso porque, se não fosse assim, Jesus não teria morrido por todos, abrindo a porta da salvação para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, não existe pessoas que já vão ser salvas e pessoas que já vão ser condenadas. A palavra de Deus diz que todos pecamos e todos estávamos destituídos da glória de Deus. Portanto, todo aquele que quer ser salvo precisa crer no sacrifício de Jesus. Logo, não existe os que já são predestinados para ser salvos e os que já são predestinados para ser condenados. Todos era para ser condenado. Mas veio uma graça. Nós fomos agraciados pela obra de Jesus na cruz. O sangue dele pagou a dívida do pecado e nos comprou. Todo aquele que confessar com a boca, crer no coração que Jesus morreu e pagou os nossos pecados, nós seremos salvos. Você já fez essa declaração pública? E além de você fazer essa declaração pública, crer no seu coração, confessar com a sua boca que Jesus é o Filho de Deus, morreu por você e por mim, você é salvo. E aí você precisa fazer um compromisso público, que é batizar, porque todo aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. E aí, então, gente, o que um dia Deus contou para mim? Vou falar agora para vocês. Existe o joio e o trigo. Pessoas, vamos falar assim, pessoas que buscam intimidade com Deus, pessoas que estão só por aparência, por fingimento, por status. E quem olha para essas duas pessoas enxerga que ambas são do reino de Deus. Mas os bastidores, o fruto, o por dentro, lembra que é por dentro, quando abre o trigo que você vê que realmente ele é trigo, e quando você abre o joio, você vê que ele não tem fruto. Então é por dentro, não tem trigo, não tem a semente. Então, gente, o que acontece? No decorrer da nossa vida, as nossas atitudes, a nossa renúncia, o nosso comportamento, o nosso testemunho declarará para o mundo, para as pessoas que estão ao nosso redor, para o céu, para o inferno, para os anjos, para os demônios. O nosso comportamento declarará se nós somos do reino de Deus ou se não somos. O fruto do Espírito e as obras da carne declararão quem nós somos, o trigo ou o joio. Até aí faz sentido, porque existe o joio e o trigo, um vai ser salvo, outro vai ser condenado. Só que não se engane, você que está no reino de Deus, vivendo a plenitude da graça, vivendo o amor de Deus, tendo as obras, os milagres, as maravilhas, as pregações, as palavras de profecia na sua boca, a linguagem dos anjos, as novas línguas, o dom de evidência de novas línguas, a cura, a manifestação dos dons. Não se engane que você já é salvo por toda essa manifestação da glória de Deus,
Porque se você não for fiel até a morte, aqui está o jogo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, até o último dia da nossa vida, nós temos que vigiar, perseverar na oração, de súplica e vivendo o comportamento do reino de Deus. Porque nós estamos aqui, ó, de uma ponta até a outra, ó, é o decorrer da vida. Você foi indo, manifestando a intimidade com Deus, obedecendo a Deus, mas um determinado dia você não perseverou, você não obedeceu, você caiu da graça, deixou a graça, você passa a ser joio. E alguém que no decorrer da vida praticava coisas imundas desse mundo, pecados abomináveis entre os homens e até por Deus. Era uma pessoa que não tinha a graça do Filho de Deus, logo um desgraçado. E ele foi indo a vida dele e um belo dia ele creu numa pregação. Ele ouviu uma pregação, entrou numa igreja, viu um vídeo, Jesus apareceu para ele, manifestou a graça para ele, ele aceitou, creu no coração, confessou com a boca. Esse cara, ele passa a acessar a graça alcançou ele, a misericórdia de Deus alcançou ele. Isso eu falei de um cara que estava no mundo, mas o joio, que estava de mentira, também dentro da igreja. Um dia ele foi impactado pela palavra e ele reconheceu que ele era um miserável, que ele era, ou ela era um mentiroso, um hipócrita, como o apóstolo Paulo, que era um homem religioso. Ele era instruído aos pés de Gamaliel, fariseu, ele era escriba, ele escrevia a palavra de Deus. Então ele era um homem religioso. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é bíblico. Existe o joio que pode se converter, como existe o trigo que se converte também e vira joio, como o Judas Iscariotes. Foi um dos escolhidos e virou. E o final, o último dia da nossa vida declarará. Claro que no decorrer da nossa história, o nosso testemunho, quem convive com nós, as nossas obras vão declarando quem nós somos. Os nossos bastidores, quando a cortina fecha, quando a sua família realmente que vive com você, que te conhece no dia a dia, sabe quem é você, ela pode dizer se você é um joio ou se você é um trigo. Mas quando Deus me deu esse discernimento, aí você vê, você julga aí se faz sentido, que você pode oscilar entre ser joio ou trigo no decorrer da sua história. Por isso que a palavra fala, ser fiel até a morte, que dar-te a coroa da vida, porque se você não for fiel, você vai perder a coroa da vida. Você será, como aqui diz, ó, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Então, olha que interessante, ó. Eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo. Então os anjos vão tirar do reino, porque nós já vivemos o reino de Deus. O reino não é comida nem bebida. O reino não é aqui nem ali, Jesus disse. O reino é um estado de espírito que contém paz, justiça e alegria. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas se você ainda não ouviu, para declarar se você está no reino de Jesus, a sua vida tem que ser movida de paz. Você ter alegria, contentamento, gratidão por aquilo que você é, por aquilo que você tem, por aquilo que você há de ter. Então, paz, alegria e justiça. Você viver na justiça de Deus, na justiça do alto. Da terra dos homens é bom que você viva também, para você não ter problemas, né? Mas a justiça de Deus, que ela é diferente da dos homens.
Está preparado para viver a justiça de Deus? Que nos anuncia, ela anuncia assim, ó. Se seu inimigo tiver fome, ou tiver, dá de comer para ele, se ele tiver fome. Se ele tiver sede, dá de beber. Está preparado para uma pessoa que só te faz mal emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, mas se ela estiver precisando, você com o coração em paz, porque você está vivendo a paz do reino de Deus, você está vivendo a alegria, e aí você vai agora cumprir a justiça do céu. A justiça do céu, ela nos convida a renunciar à nossa própria vida. A justiça do céu, ela nos convida a buscar os dons. E eu posso aqui declarar várias e várias coisas que são a justiça. Mas se você está vivendo uma vida sem paz, atribulado, guerras, e você não consegue ter paz, você não está no reino de Deus. Você tem que orar, pedir para Deus e dizer: Jesus, eu lanço no Senhor todas as minhas enfermidades, as minhas ansiedades. Como a palavra diz que basta cada dia o seu mal. Eu não vou sofrer pelo mal de daqui a um ano ou um mês. É o de hoje. E não quer dizer que o dia vai ser mal. Quer dizer que se ele for mal, basta cada dia o seu mal, amanhã vai ser melhor. Mas quantos dias maravilhosos você já não tem vivido? E você sempre foca nos dias maus, nos dias que falta alguma coisa que você quer, que não aconteceu aquilo que você gostaria. Não se prenda nisso. Tenha fé de dias melhores. Lance, Jesus mesmo disse: lançai sobre mim, venha após mim, até mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É só você conhecer a palavra. A sua dificuldade emocional, sua dificuldade espiritual é porque você não conhece a palavra. O próprio Jesus disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu passo por diversas provações, eu passo por diversas guerras físicas, espirituais e várias notícias vêm para me entristecer, pessoas se levantam contra mim e eu poderia, e se fosse outras pessoas na minha pele, talvez desistiria e diria, ou até mesmo você já diz assim: nossa, eu sirvo a Deus e tanta coisa ruim acontece para mim, para me parar. Eu faço uns planos e não dão certo, eu projeto alguma coisa e não dá certo, alguém se levanta contra e vou desistir. É porque você não conhece uma palavra que diz assim: todas as coisas. Ou você já ouviu, mas você não vive essa palavra, que diz assim, ó: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para cumprir o seu propósito. Então, se você estiver cumprindo o seu propósito, tudo o que acontecer na sua vida é para o seu bem. Ainda que pareça um prejuízo, ainda que pareça uma perca, tudo contribui para o bem. Então, voltando aqui da parte do joio e do trigo, hoje eu posso olhar para a minha vida e dizer: eu sou um joio, sou um trigo. E eu tenho que vigiar até a morte, tenho que perseverar até a morte. As pessoas que convivem comigo, minha mulher, meu filho, as pessoas próximas, elas têm que ver os frutos do Espírito na minha vida. Se eu não perseverar até a morte, eu viro joio, porque eu vou ser um fingido. As pessoas vão olhar
o meu palco, as pessoas vão olhar a minha capa, o que eu finjo ser, mas o meu interior acusa e diz que eu não tenho fruto. Vou viver as obras da carne. Tá entendendo? E não julgue alguém que está vivendo a hipocrisia, a mentira, a falsidade. Não julgue essas pessoas, porque se elas se arrependerem, se elas encontrarem com Jesus, porque elas acham talvez que elas estão vivendo a obra de Deus, assim como o apóstolo Paulo, que perseguia, que matava, achando que estava fazendo algo bom para o céu, para o reino de Deus. Mas um dia ele encontrou Jesus. Você conhece essa passagem? Nós vamos ler ela. Jesus, apóstolo Paulo, pegou cartas para prender e matar os irmãos da igreja, né? E ele, no caminho de Damasco, uma luz apareceu e disse: Saulo, por que me persegue? E ele disse: Senhor, quem é você para me perseguir? E o Senhor Jesus disse: quando você persegue um dos meus pequenininhos, a mim me persegue. E aí, você está perseguindo alguém? Ou você está sendo perseguido? Jesus vai de encontro a você. Ou Jesus vai de encontro a quem está te perseguindo. Só descansa no Senhor. Amém? Glória a Deus. Vou fazer uma oração, tá bom? Para nós aqui dar glórias a Deus. E agradecer por essa palavra, por esse entendimento. Acompanha essa oração, tá bom? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso amigo. Em nome de Jesus, nosso Salvador, nosso fiel amigo. Graça te damos, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Nos deu o privilégio de ser chamados filho de Deus. Ser privilegiados, Senhor. Nós somos privilegiados, porque todos os dias, no final do dia, nós podemos te agradecer. Ainda que o dia não foi tão bom, ou se ele foi maravilhoso. Por certo, o outro dia, o Senhor preparará coisas boas na nossa vida e nós vamos te glorificar. Graça te dou, Senhor, porque o Senhor nos deu o dom da fé, o dom da esperança, Senhor. Muitos no mundo não têm esperança e expectativa, mas graças eu te dou, Senhor. E pela minha vida e pela vida desse irmão ou irmã, ou dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem, Senhor, acrescenta esperança na nossa vida. Não deixa nunca a nossa fé ser abalada. Não deixa nunca, Senhor, nós deixar de te agradar, porque a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que nas circunstâncias das nossas vidas, Senhor, seja elas boas ou ruins, que o Senhor se agrade de nós. Que a tua graça, o teu favor nunca venha sair da nossa vida. Que a tua sabedoria, o teu discernimento, os teus dons, os frutos do Espírito prevaleça na nossa história. Perdoa, Senhor, aquilo que nós fazemos que não tem a ver com o teu reino. Perdoa, Senhor, que ainda somos fracos, ainda somos pequenos, Senhor. Não conseguimos chegar ainda, Senhor, na estatura que o Senhor deseja que nós sejamos. Mas se o Senhor continuar conosco, se o Senhor continuar tendo misericórdia de nós, com a tua mão forte, ainda que caímos 6 vezes, Senhor, o Senhor sempre nos levantará. Senhor, dá uma boa noite de sono, um bom descanso e abençoa essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Que mais pessoas possam encontrar esse vídeo, ouvir tua palavra e as pessoas serem transformadas, Senhor, pela tua palavra.
Que o teu reino, Senhor, viva, esteja cheio de pessoas, filhos plantados pelo Senhor, pessoas que verdadeiramente são não só por fora, mas dentro tenha essência, tenha fruto, seja trigo nessa terra. Os que ainda são joio, Senhor, que eles possam reconhecer que eles são joio, que eles possam mudar o comportamento, reconhecer que eles precisam do Senhor para eles ter fruto, porque a tua palavra diz que sem mim nada podeis fazer. Jesus disse que se ele não estiver em nós, nada podemos fazer, Senhor. Então nós queremos estar no Senhor, queremos o Senhor em nós, queremos a tua seiva, o teu óleo, a tua unção sobre a nossa vida, Senhor. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Aleluia, Jesus. Queremos resplandecer, Senhor, nesse mundo. Como a tua palavra diz, que nós resplandeceremos como o sol. Nós queremos, Senhor, que o mundo veja a tua luz em nós. Não para nossa glória, mas para que outras pessoas possam se enxergar, outras pessoas possam ser achadas. Porque o que é a luz? A luz não é para si própria. A luz, ela é para alumiar os afazeres dos outros. A luz por si só não tem efeito, mas ela ajuda aqueles que estão numa casa. A lâmpada que está no teto ajuda quem está dentro de uma casa a achar suas coisas, a andar na casa e não tropeçar. Assim no mundo, nas estradas, quando se tem uma luz, um farol, é para que não tenha acidente. Então, Senhor, ainda que a sua luz resplandeça em nós, não deixe o orgulho, não deixe a altivez tomar o nosso coração, mas que a tua luz seja para iluminar a vida de outros e que as pessoas possam ser transformadas pela sua palavra. Em nome de Jesus, que é bendito para sempre, cremos que isso vai acontecer. Amém. Glória a Deus. Gente, beijo no seu coração. Deus abençoe, tá? Sua vida. Vamos prosseguindo aqui na missão do alto, nós vamos ler a Bíblia inteira. Se Deus der vida e saúde, e Ele vai dar. Tamo junto, tá? Deixa um comentário aí. Um beijo no seu coração. Até a próxima.